Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler do verso 35 ao 41. Verso 35 ao 41. Diz assim o texto: naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos: passemos para a outra margem. Eles então, despedindo-se da multidão, o levaram no barco assim como estava, e outros barcos o seguiam. Aconteceu que levantou-se um tremendo vendaval, e as grandes ondas se jogavam para dentro do barco, de maneira que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o despertaram e suplicaram: mestre, não te importa que pereçamos? Então ele se levantou, repreendeu o vento e ordenou ao mar: aquieta-te, silencia-te. E logo o vento serenou e houve completa bonança. E indagou aos seus discípulos: por que sois covardes? Ainda não tendes fé? Os discípulos, contudo, estavam tomados de terrível pavor e comentavam uns com os outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu queria que nós cantássemos um hino. Podemos? Quem aqui conhece o hino 328 do cantor cristão? Ninguém? Só o Henrique. O Henrique conhece. Romildo conhece, também não é possível. Sossegai. Quem conhece? Sossegai. Opa, agora já melhorou. Nós vamos cantar esse hino juntos. Aqueles que não conhecem vão acompanhar, vão aprender. E o Neto conhece o hino. Ele foi embalado com esse hino assim. Verdade. De manhã a gente tinha o irmão João que estava nos conduzindo aqui, né? E agora vamos cantar. Se você puder, fique em pé. Ó mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor, o céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se te dá que morramos, pode assim dormir, se a cada momento nos vemos, sim prestes a submergir. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem naufragar, que levam, Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar, sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza, estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó
as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, das águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, as águas não podem a naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Podem sentar, obrigado, pessoal. Agora, não vou pedir desculpa, porque agora vocês já tiveram tempo de dar uma ensaiada, porque de manhã eu peguei eles de surpresa. Primeira vez que eu vi esse hino, eu era adolescente, isso faz uns 5 anos atrás, mais ou menos. E essa risada, Henrique, foi tirando sarro de mim mesmo? E eu gosto desse hino, né? Entre outros. E eu gostava muito do ritmo, né? Porque parece realmente que a gente está no mar, né? As ondas atendem, e é aquele negócio meio ritmado e tudo mais. E eu demorei, lógico, né? Estava chegando na igreja, demorei para descobrir que ele foi, logicamente, inspirado nessa passagem que nós acabamos de ler, né? E tinha uma parte engraçada, vocês cantaram, nós cantamos agora, que ele fala, seja o encapelado mar, né? E eu não sabia que era encapelado, o que negócio é esse de encapelado mar? Aí eu falei assim, aí eu cantava de outro jeito, seja o encapetado mar, né? Seja o encapetado mar, porque aí quando eu li o texto, falei assim, um mar se levantou, era o capeta ali, então seja o encapetado mar. Depois, lógico, a gente vai ver que encapelado é agitado, é nervoso, é aquele negócio, né? Mas é interessante nós vermos, né? Ouvirmos, cantarmos a palavra de Deus, ou coisas referentes à palavra de Deus. Nesse texto nós temos isso. Gente, assim como existem tempestades anunciadas, seja pelo serviço de meteorologia, ou pelos sinais que se mostram no céu, e essa é uma época do ano em que nós vemos muito isso, né? Tá sol, de repente fecha o tempo, escurece e trovão. Então são sinais de que algo vai acontecer, vai vir chuva, vai vir trovoada e às vezes uma tempestade, né? Então, da mesma forma, na nossa vida, acontecem tempestades que não chegam até nós de forma surpreendente, não chega a ser uma surpresa. Situações, eu não estou falando de uma tempestade, uma questão climática, estou falando de situações, problemas, dificuldades,
tragédias não chegam até nós de uma forma surpreendente, e na vida de qualquer um é assim. Por exemplo, você já deve ter ouvido a expressão tragédia anunciada. Já ouviram, né? Tragédia anunciada. O que é uma tragédia anunciada? Tragédia anunciada é aquela tragédia que poderia ser evitada caso alguém fizesse alguma coisa, caso alguém observasse algo que estava na cara que ia acontecer aquilo. É uma tragédia anunciada. A gente cansa de ver tragédias anunciadas. Mas se há tempestades na vida que dão sinais de que um vento forte vem, de que o vento forte viria, há também aquelas tempestades que surgem do nada. Aquelas tempestades em que parece que está tudo certo, está tudo bem, o clima está bom, e de repente o tempo fecha, o céu escurece, o vento começa a soprar forte e mais forte, e de repente estamos diante de uma grande tempestade, de um grande problema. São aquelas tempestades que aparecem e nós não conseguíamos prever que iria acontecer. Aquelas tempestades que surgem e que vão tomando forma e que vão ficando cada vez mais difíceis de lidar com elas. E nós, muitas vezes, não poucas, não temos controle algum. Bom, este segundo tipo representa bem o cenário do texto que nós acabamos de ler. Jesus, ele havia passado o dia ensinando. Se você for, logo no começo do capítulo 4 de Marcos, você vai ver, lá no verso 1, retornou Jesus à beira-mar para ensinar, e a multidão se juntou ao seu redor, era tão numerosa que o forçou a entrar num barco, onde assentou-se. O barco estava no mar e todo o povo agrupava-se na praia. Então Jesus começou naquele dia, um dia de escola, de ensino. Ele passou o dia ensinando, passou o dia atendendo, trazendo informações acerca do reino de Deus, acerca da semente, da palavra de Deus, acerca da luz que brilhou na vida dos homens. Ele passou ensinando. E no verso que nós lemos, diz que já era tarde. Verso 35, naquele mesmo dia, ao cair da tarde, pediu aos seus discípulos, passemos para outra margem. Eles já estavam no barco, naquele barco mesmo que estavam ali no mar, que na verdade é um lago, o Mar da Galileia é um lago, que tem 25 quilômetros de comprimento e 14 quilômetros de largura. É um lago de água doce, lógico, cercado, ladeado por montanhas altas, e no trajeto para outra margem, era um percurso de mais ou menos 10 quilômetros, onde eles iam para a região de Decápolis. Jesus precisava de um descanso, de um refrigério, e aquela região era uma região onde os judeus não costumavam ir, não costumavam estar lá, e ele queria ir lá para aquela região de Decápolis. No trajeto, eles são surpreendidos por uma tempestade. Acontece uma tempestade. Eles estavam indo tranquilamente, provavelmente não havia sinais de que aí aquilo iria acontecer, mas a tempestade chegou. A verdade é que a vida, ela impõe a nós tempestades repentinas. A vida impõe a nós situações difíceis, tragédias, problemas, que surgem de repente. Questões familiares, problemas de relacionamento, marido, mulher, pais, filhos, sogro, e por aí vai. Problemas familiares, coisas que começam a se formar e tornam-se tempestades. Enfermidades que surgem. Estava todo mundo bem, tudo certo, e surge uma enfermidade. Perdas, pessoas que partem, de repente, ou mesmo num processo difícil de lidar,
complicado, questões financeiras, problemas financeiros. São tempestades que surgem e não temos controle sobre elas. São problemas, dificuldades que surgem e nós não conseguimos lidar com essas tempestades. A questão é que se a vida nos impõe tempestades repentinas, nós devemos aprender a lidar com elas. Eu estou dizendo aqui lidar com elas e não controlá-las, porque, na verdade, nós não temos habilidade para tal. Nós temos muitas dificuldades para lidar com muitas situações que surgem diante de nós. Provavelmente os discípulos, principalmente os pescadores que tinham ali, acostumados ao mar e às tempestades repentinas, que era comum naquele lugar. Naquele lago era a região geográfica, a disposição em que o lago estava, era um ambiente propício para essas tempestades repentinas. Estava tudo bem, de repente surgem os ventos, as coisas começam a ficar difíceis. Era algo que acontecia não poucas vezes, não se tratava de algo incomum. Provavelmente os próprios discípulos pescadores já tinham passado por alguma situação. Provavelmente eles já tinham história para contar de uma ou duas tempestades que haviam enfrentado. Mas naquele dia, suas habilidades, seu conhecimento, sua experiência marítima, não foi suficiente para controlar aquela crise. No meio da crise, tudo aquilo que eles tinham, toda a condição que eles tinham de vencer, de superar, não foi suficiente. Muitas vezes, nós agimos e nos comportamos como se tivéssemos o controle e o domínio de tempestuosas crises que vêm sobre nós, que chegam até nós, crises que nos cercam, que surgem e que sugam a nossa energia física, que sugam a nossa energia mental e a nossa energia emocional. Mas diante de algumas dessas crises, nós agimos exatamente como esses homens que tinham certas condições de lidar com aquela tempestade. Está tudo sob controle. Está tudo sob controle. Davi, escrevendo o Salmo 39, verso 4, ele diz: Senhor, dá-me a conhecer o término da minha vida e a quantidade dos meus dias, a fim de que eu compreenda quão frágil eu sou. Davi aqui está falando não apenas da fragilidade da vida, da brevidade da vida, mas está falando da fragilidade da vida. Como nós somos frágeis, como nós não conseguimos suportar questões, circunstâncias, crises intensas que vêm sobre nós. No Salmo 90, um salmo de Moisés escreveu esse salmo e no verso 2 é uma oração de Moisés. Ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, a fim de que possamos alcançar um coração verdadeiramente sábio. E eu ficava pensando, como que contar os meus dias pode me tornar sábio? Como é que eu posso me tornar sábio contando os meus dias? Mais um. E depois você começa a pensar e refletir, a questão é a seguinte, entender que cada dia é uma dádiva de Deus, que cada dia é uma bênção de Deus, é o fôlego de Deus que continua em nós, nos faz tornar sábios, porque nós começamos a entender e aproveitar cada dia da forma certa. Porque em Tiago diz que é a vossa vida. O que é a vossa vida? E ele mesmo responde: a nossa vida é como um vapor, é como uma neblina. Então, se a vida é rápida, é ligeira, é como um vapor, nós devemos vivê-la da melhor forma possível. E a melhor forma de viver a vida é vivê-la para o Senhor. Por isso Moisés diz: ensina-me a contar os meus dias, a entender os meus dias, a ter essa percepção de que cada dia é uma bênção do Senhor sobre a minha vida.
diante do caos que se aproximava, os discípulos se lembraram de quem tinha colocado eles naquele barco. A princípio, vamos resolver a situação, mas de repente espera aí, por que nós estamos aqui? Por que nós estamos fazendo essa travessia? Porque nós saímos de uma margem e estamos indo para outra margem. Porque eles estavam ali enfrentando aquela tempestade. Aquele que era o motivo, a razão deles estarem ali, naquele barco, estava dentro do barco. Jesus, porém, dormia. Jesus dormia, mas Jesus estava ali. Talvez, porque a princípio, os próprios discípulos pensassem, deixa o mestre dormir, a gente dá conta desse mar agitado. Deixa o mestre descansar, é só mais uma tempestade, é só mais uma crise que está chegando, é só mais um problema que nós vamos resolver. Mas eles não conseguiram resolver. O mar continuou agitado, a situação continuou difícil, e eles não conseguiram resolver. A coisa foi ficando feia e feia, então eles clamaram a Jesus: acorda o mestre, acorda Jesus. Esse pedido, esse clamor de ajuda, ele foi feito em tom de cobrança, em tom de cobrança. Aquela cobrança de quem já fez de tudo e não recebeu ajuda de quem eles achavam que deveria receber. Mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, eles estavam dizendo: Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? Nós já estamos aqui cansados, remando para lá, tirando água do barco, e o Senhor está dormindo. Não se importa com as nossas vidas? A grande verdade, meus irmãos, é que às vezes agimos exatamente assim. As tormentas vêm, nós nos equilibramos aqui e ali, buscamos forças em nossos recursos para acalmar os ventos contrários. E quando nós não conseguimos, nós nos lembramos dele, o Senhor. Os discípulos estavam falando: Senhor, o Senhor não está vendo que nós estamos cansados? Já fizemos de tudo. E às vezes é exatamente assim que nós agimos com o Senhor. As crises vêm, os temporais chegam, e nós tentamos nos equilibrar, fazer alguma coisa aqui, usamos todos os recursos que nós temos, toda a nossa força, toda a nossa inteligência, toda a nossa força física, intelectual, financeira, tudo, para tentar resolver aquela questão. E quando nós não conseguimos, aí nós buscamos o Senhor. E podemos dizer para Ele: eu já tenho feito de tudo. Aliás, eu já fiz de tudo, agora é contigo. Vocês já ouviram essa expressão? Senhor, já fiz de tudo, agora o negócio é contigo. Alguém já ouviu isso? Eu falei para Deus ontem: Senhor, eu já realizei tudo, já fiz de tudo, não deu certo, agora é contigo. Alguém já viu essa expressão? Levanta a mão, quem já viu? Várias pessoas, né? Agora não precisa levantar. Alguém já falou isso? O Pedro, eu também já falei. Eu já tentei de tudo, agora o negócio é contigo. Eu lembro que uma vez eu disse isso: Senhor, estou cansado, já tentei de tudo, o negócio é contigo. E eu ouvi uma voz, e não foi a voz do Espírito Santo, e nem foi a voz do diabo, acho que foi a voz da minha consciência que diz: bem feito, seu besta, fez tudo errado, já tentou de tudo, mas não buscou aquele que deveria ser buscado. Algo semelhante já aconteceu em outras oportunidades. Bom, qual era o real problema dos discípulos?
Jesus deixa claro isso, ele escancara que a grande questão era a falta de fé. O grande problema é que eles não estavam tendo fé, porque Jesus responde a pergunta com outra pergunta: por que vocês são covardes, tímidos, medrosos? Ainda não tendes fé? Eles estavam conhecendo Jesus, já tinham presenciado algumas manifestações do poder de Jesus, dos ensinamentos de Jesus, e ainda assim eles estavam titubeando na sua fé. Então, Jesus, naquela situação, quando ele é questionado acerca se ele se importa ou não com a vida deles, ele fala: por que vocês são tímidos? Por que vocês são medrosos? Ainda não tendes fé? Algo semelhante a isto aconteceu num questionamento de Abacuque, não numa situação de tempestade, mas de um povo. Lembra-se? Abacuque, ele fez uma oração, ele tinha uma conversa com Deus lá no capítulo 1, ele falava: Senhor, até quando? Eu vou gritar, vou falar contigo, violência, corrupção, injustiça, até quando eu vou continuar falando? O Senhor não faz nada, nada acontece, até quando? E o Senhor dá uma resposta a Abacuque, só que Abacuque, ele era um cara que tinha muitas perguntas, não tinha as respostas que ele queria. E o Senhor fala: eu vou resolver essa situação, eu vou levantar um povo que vai disciplinar o povo de Israel. E ele ficou bravo, por quê? Porque aquele povo era pior que o povo de Israel. Ele falou assim: eu quero que o Senhor faça alguma coisa, mas usa outro povo, esse aí não. E o Senhor, na sua conversa com Abacuque, na sua resposta com Abacuque, ele traz aquilo que era mais importante, aquilo que Abacuque precisava entender acerca dos desígnios de Deus, da soberania de Deus, de quem o Senhor é. No capítulo 2, verso 4, ele escreve: eis que o ímpio está cada vez mais arrogante, suas vontades não visam o bem, mas o justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo para Abacuque: você não está entendendo, você não está compreendendo, mas você precisa viver pela fé. Você precisa crer, acreditar na minha soberania, nos meus desígnios. A grande verdade é que no meio da tempestade, nós precisamos de fé. Quando não conseguimos entender muitas coisas, quando temos muitas perguntas sem respostas, e eu tenho várias, provavelmente você também tem, quando nós não conseguimos entender algumas coisas que acontecem conosco, ou com as pessoas, ou com a igreja, nós precisamos de fé. Nós precisamos permanecer firmes na fé. Essa era a grande questão dos discípulos. Porque sois tímidos, ainda não tendes fé? No final da sua resposta lá, a Abacuque, no capítulo 2, verso 20, o Senhor diz: o Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Cale-se diante dele toda a terra. Às vezes nós precisamos calar-se diante da soberania do Senhor, aquietar o nosso coração. Abacuque precisava entender todo o processo de Deus, e mesmo que ele não entendesse, ele tinha que continuar crendo e vivendo pela fé no Senhor. Por isso ele escreveu lá no capítulo 3,
ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da vide minta, ainda que não haja gado nos currais, todavia eu me alegrarei no Senhor. E ele dispara que mesmo que dê tudo errado, eu estou com o Senhor, eu confio no Senhor. Isto é fé, isto é confiar plenamente no Senhor. Cale-se diante dele toda a terra. Hoje nós vivemos um momento complicado no mundo, por conta da pandemia, as inseguranças, não só insegurança na saúde, mas insegurança financeira, de segurança mundial. Há uma insegurança generalizada no mundo. E parece que está tudo fora do controle. Mas a palavra que eu tenho para vocês diante dessa insegurança toda é: cale-se diante dele toda a terra. O Senhor está no trono, ele controla todas as coisas. Os últimos 6 meses tem um salmo que tem sido a minha oração, o Salmo 131. E o Salmo 131, ele diz: Senhor, olha, meu coração não é arrogante, eu não posso ser arrogante. Senhor, eu não quero me inclinar, me debruçar em coisas maravilhosas demais para mim. Existe muito mistério que eu não entendo, mas de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada para com sua mãe. Senhor, assim é a minha alma para contigo, e tem que repetir, até que isso entre no coração, na mente, e produza paz e transformação do meu ser. Senhor, de certo eu fiz calar e sossegar, aquietar a minha alma como uma criança desmamada nos braços da mãe. Nós tivemos aqui 2 crianças sendo apresentadas. Quando ela começa a chorar, qual é a mais chorona? Não, já, a Milene já levantou a mão, é a minha. Chora e pega um, chora e pega outro, pega o tio, pega o avô. Mas quando a mãe pega, principalmente porque está na hora do lanche, ela acalma, não é assim? Acalma. O salmista está dizendo exatamente isso, como uma criança desmamada nos braços da mãe, assim é a minha alma para contigo. Aquieta. Mas para viver assim, nós precisamos de fé. Fé para enfrentar os dilemas da vida. Fé para enfrentar as perguntas, os questionamentos, as coisas que nós não entendemos. Fé para enfrentar as dificuldades, as tragédias da vida. E elas vêm, elas acontecem, nós não temos controle sobre elas. Fé para enfrentar as tragédias que surgem e as tragédias anunciadas. As anunciadas, às vezes, até nós nos preparamos para elas. Não significa que nós vamos conseguir lidar com elas. Quantas vezes você disse acerca de alguma coisa que aconteceu na sua vida, tipo, eu imaginei que isso ia acontecer. Eu imaginei, estava escrito em lugar nenhum. Você avaliou e viu as perspectivas e aconteceu. Fé. Em Romanos 1,16, o apóstolo Paulo diz: não me envergonho do evangelho de Cristo. O evangelho é o barco onde você entrou. É as boas novas onde você entrou para navegar com Jesus. Ele diz: eu não me envergonho com o evangelho de Cristo, pois ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não significa que entrar neste barco, onde Jesus está, não vai ter problemas, não vai ter dificuldades. Veja os discípulos, Jesus estava lá, e a tempestade também, e a insegurança, e o medo, estava tudo lá, mas Jesus estava lá. No verso 17 de Romanos, Paulo diz: visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, nosso barco, uma justiça que do
princípio ao fim é pela fé, como está escrito, Abacuque, o justo viverá pela fé. Escrevendo aos Gálatas, os insensatos Gálatas que estavam se desviando, decaindo da graça de Deus, ele escreve no capítulo 3, verso 11, é portanto evidente que diante de Deus ninguém é capaz de ser justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Jesus, o Filho do homem, que é acordado, aquele que estava cansado, dormindo, ele é acordado e ele se levanta. Ele estava dormindo na popa do barco e ele se levanta. Este mesmo Jesus, o Filho de Deus, exerce sua autoridade divina sobre o vento e sobre o mar. Aquieta-te, silencia-te. Aquieta-te, silencia-te. Jesus criou todas as coisas, ele estava no meio da criação, tudo está sobre o domínio dele. Jesus tem poder sobre a criação, ele é poderoso para acalmar o mar, para cessar o vento forte. Jesus tem poder para acalmar qualquer tempestade, a tempestade externa e a tempestade interna. A tempestade que fica dentro de nós, mesmo quando às vezes a tempestade externa já passou, está passando, parece que nós conseguimos fazer perdurar, continuar aquela tempestade dentro de nós, e continuamos com aquilo instalado dentro de nós, aquilo que nos tira o sono, que nos deixa ansiosos, que nos deixa sem forças. Jesus tem poder para acalmar a angústia e a tempestade que está no teu coração, que está na tua alma, que está dentro de você. Aquilo que tem trazido ansiedade extrema, depressão, aquilo que tem minado toda a tua força para se levantar e ir adiante, para acreditar, para ter força para sonhar, para projetar, para planejar. Jesus tem poder para trazer paz ao nosso interior. Em outra oportunidade, numa situação muito semelhante, Marcos capítulo 6, Jesus ele faz um milagre extraordinário, multiplica pães, peixes, uma multidão é alimentada, e novamente pega o barco, fala para os discípulos, pega o barco, vão, depois eu vou com vocês. Jesus fica em terra, os discípulos no barco, e de repente o vento contrário. Vocês podem ver isso lá em Marcos capítulo 6, versos 45 em diante. Uma tempestade, um vento contrário, eles não conseguiam lidar com aquilo. Estavam em situação complicada, difícil, mas eles estavam debaixo de uma ordem. Jesus disse para eles irem. E de repente, meia-noite, escuro, Jesus vem até eles andando sobre o mar. E agora o problema era duplo. Era a tempestade e o fantasma que se aproximava. E eu fico imaginando, diz que eles ficaram apavorados e gritavam. Imagina Pedro e João, aqueles caras fortes, barbudo, Tiago, Mateus, gritando, um abraçado no outro, é um fantasma. Que coisa. Dois problemas, uma tempestade e uma visão. Bom, Jesus se aproxima e diz: coragem, sou eu, não temais. Coragem, sou eu, não temais. O que os discípulos precisavam ouvir naquela hora era essa palavra. Jesus só resolveu o problema da tempestade quando entrou no barco. Vocês sabem a história, Pedro fala assim: se és tu, manda eu ir ter convosco e tal. E Pedro vai e anda sobre, afunda, e questão de fé. Novamente, fé.
Mas quando ele entra no barco, a coisa fica calma, há uma bonança. Mas antes ele resolveu um outro problema, é aquele problema que estava no coração dos discípulos apavorados. É o fantasma, é a tempestade, vamos morrer aqui. Não temas, sou eu. Diante dos problemas que você enfrenta na vida, diante das crises, das tempestades, dos questionamentos, talvez a gente precise ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, sou eu, sou eu. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor dizendo: não temas, sou eu, tenha fé, eu estou no controle, total controle de todas as coisas. Há um salmo escrito que fala da voz do Senhor, é o Salmo 29, o Salmo 29, o salmista, Davi novamente, ele diz: tributai ao Senhor, vós filhos dos poderosos, rendei ao Senhor glória e força. O verso 3 ele fala: a voz do Senhor ressoa sobre o bramido das águas. O Deus glorioso troveja, o Senhor está sobre a vastidão dos mares. A voz do Senhor expressa força, a voz do Senhor é majestosa, e ele continua falando da voz do Senhor. O verso 11, ele conclui dizendo: o Senhor concederá força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. A paz que nós precisamos, quando tudo é guerra dentro de nós, fora de nós, na frente, atrás, do lado, em volta, em todos os lugares, é só guerra, é só angústia, é só tempestade, é só notícias ruins. O Senhor diz que derrama, que nos abençoa com a sua paz. A voz do Senhor dizendo para você e para mim: sou eu, não temas. Por isso, em João 14, verso 27, o Senhor diz: a minha paz eu vos dou a minha paz, recebam a minha paz. A paz do Senhor em meio à tempestade. Eu não estou dizendo que você tem que ficar rindo, eu não estou dizendo que você tem que você não pode ficar triste, que você não pode nem ficar ansioso. Eu estou dizendo que nós podemos ter todos esses sentimentos que são inerentes à alma humana, e mesmo assim entender que nós temos um Deus que está no controle de todas as coisas e que derrama sobre nós a sua paz. A confiança de que nós precisamos para nos levantar e ir, e caminhar, e projetar na direção do Senhor. Diante daquilo que eles acabaram de ver, os discípulos, eles não têm mais coragem de perguntar nada para Jesus. De repente uma bonança, de repente tudo calmo, tudo mudou de repente. Jesus acorda, repreende os discípulos, repreende o vento, repreende o mar obedece, o vento obedece. Nós também precisamos obedecer. Fé é obediência. E os questionamentos agora não são direcionados para Jesus. Eles não perguntam: Senhor, o que aconteceu aqui? O que o Senhor fez? Qual foi a mágica que o Senhor realizou aqui nessa hora? Eles não perguntam nada para Jesus, eles ficam apavorados, cheios de pavor. O texto diz exatamente isso. Os discípulos, contudo, estavam tomados
de terrível pavor. E aí, a conversa não era mais os discípulos de Jesus, era entre eles. E entre tantas coisas que provavelmente eles perguntavam um ao outro, uma foi registrada. E o que foi registrado foi isso: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este? De repente, eles estavam perguntando: cara, nós deixamos tudo para seguir este judeu, este Jesus, e quem é ele? Você está vendo? Você viu o que ele fez? Você está vendo como ele ensina, o que ele faz? E agora ele tem poder, mostra poder sobre a natureza. Quem é este? Nós temos a palavra de Deus revelada e ela nos mostra Jesus. Ela nos revela Jesus, do começo ao fim. Nós podemos responder essa pergunta hoje: quem é este? Quem é este? Este é o descendente da mulher que pisou a cabeça da serpente, Jesus. Este é o Filho de Deus que se manifestou para destruir as obras do diabo. Este é o Filho de Deus, aquele que Isaías diz que o governo está sobre ele. Ele é maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Este é Jesus, o alfa e o ômega. Este é Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quem é este? Quem é este na tua vida? Será que ele não é aquele que derrama sobre nós, os nossos corações, o amor pelo Espírito Santo que habita em nós? Quem é este? É aquele que fala: eu entrego para vocês a minha paz. É aquele que enche-nos com o teu Espírito e derrama sobre nós os frutos do Espírito, para que possamos fluir de tudo aquilo que ele tem. Quem é este? É aquele que se revelou, é o mistério que estava oculto e que foi revelado, Jesus Cristo habitando em nós, Jesus Cristo, Cristo em vós, a esperança da glória. Nós queremos saber tantos mistérios que acontecem, queremos descobrir os mistérios do mundo. Nós só precisamos entender apenas um mistério, e ele já foi revelado na sua palavra: é Cristo em você, é Cristo em mim. E é isso que nós precisamos para enfrentar e lutar nesta vida difícil. Cristo, este é o sumo sacerdote, que quando morreu, rasgou o véu de alto a baixo, e hoje nós temos livre acesso a Deus por causa dele. Sacerdócio é o ofício de Cristo, sacerdote. Ele também é rei. Ele é rei de Israel, ele é rei das nações, ele é rei do mundo, ele é rei da igreja, ele é o rei do universo. Ele é profeta. Jesus é profeta. Não o profeta que diz: assim diz o Senhor. É o profeta que diz: eu sou. Não é o profeta que diz, o profeta humano que diz: assim diz o Senhor. É o profeta que diz: eu sou. Eu sou o quê? Ele diz: eu sou o pão da vida. Aquele que se alimentar de mim não vai ter fome. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas. Este é aquele que diz: eu sou a porta das ovelhas. Se você passar por essa porta, você vai encontrar pastagem. Ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor, ele dá a vida para as suas ovelhas. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e o Pai é o agricultor. E ele diz: vocês são os ramos, e se vocês estiverem conectados em mim, permanecerem em mim, vocês vão dar fruto, mesmo quando vocês estiverem em meio à tempestade.
vocês vão dar frutos, porque eu sou a videira, o Pai é o agricultor, e sem mim vocês não podem fazer absolutamente nada. E ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode ir até o Pai a não ser por mim. E ele diz ainda mais, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, e ainda que você morra, você viverá. Isso é paz, entender quem Ele é. Ainda que morra, viverá. Jesus diz: eu sou. Eu creio que a nossa maior dificuldade não é lidar com as tempestades externas. A nossa maior dificuldade é lidar com as tempestades internas. Porque às vezes as externas passam e as internas continuam. E continuam tirando o sono. E continuam minando as nossas energias. Depois que passarmos todos esse processo de pandemia, não sei quando vai ser, como vai ser, mas uma hora isso vai acabar. Ainda nós vamos ter muitas tempestades por aí, fruto dessa que já passou. Gente estourada emocionalmente, deprimida, cansada, sem força para caminhar, para lutar, para projetar-se, sem ânimo, ansiosa ao extremo. Eu falei das tragédias anunciadas. Existem pessoas que não conseguem se libertar de um sentimento de que alguma coisa vai acontecer de ruim. Acorda de manhã, estou sentindo que alguma coisa não vai acontecer, alguma coisa vai acontecer. Estou com um sentimento de que vai dar ruim em alguma coisa. Algo vai acontecer. Acorda de manhã, vai dormir com aquele pensamento. Acorda no outro dia com aquele sentimento, com aquele pensamento. E passa a semana, eu estou sentindo nossa, é uma angústia, eu não durmo direito, eu não penso direito, eu não como. Algo vai acontecer. E está sempre preocupado com isso, com aquilo outro, aprisionado. Isso é uma tempestade, é uma guerra dentro de você. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção, eu não estou dizendo para você ignorar alguns sentimentos que venham em determinados momentos da sua vida. Para você ignorar tudo aquilo que de repente você está sentindo em determinados momentos da sua vida. Mas viver dessa forma é ausência de fé. Viver angustiado, viver aprisionado, viver pensando vai dar errado, alguma coisa vai acontecer, alguém vai morrer, é uma angústia gritante dentro de você, é uma tempestade que não passa, é uma bonança que não chega, é um sono que não vem, é um apetite que não acomoda dentro de você, e você fica preso. Eu queria que você ouvisse hoje, nesta noite, a voz do Senhor dizendo para você: tem de bom ânimo, coragem, sou eu. O Senhor diz: eu vou estar com vocês todos os dias, até o final. E todos os dias, em todas as circunstâncias, no barco, fora do, mesmo ele não estando no barco, como estava no segundo exemplo que eu dei, estando no barco, Jesus está na sua vida, Ele se manifestou a você, Ele se revelou a você, Ele te salvou, Ele disse que ia enviar o Espírito Santo, e Ele enviou. Você é templo do Espírito Santo de Deus, então nós podemos crer que a palavra dEle é a verdade. Este Jesus vai voltar um dia. Este Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, e Ele voltará para levar a sua igreja. Eu
gostaria de orar nessa hora e pedir ao Senhor que nos faça entender todo esse processo de guerra interna, guerra externa, da paz, da fé, a fé que transformou as nossas vidas, a fé que é dom de Deus. Feche seus olhos. Pai querido, eu quero reconhecer, primeiramente, toda a nossa fragilidade, Senhor. Toda a nossa luta. Reconhecer, Deus, que muitas vezes tentamos nos equilibrar diante dos vendavais que surgem nas nossas vidas. Reconhecer, Senhor, que muitas vezes somos arrogantes, presunçosos, e achamos que vamos conseguir lidar com isto e com aquilo, quando, na verdade, Senhor, a nossa alma está em frangalhos. Nós queremos reconhecer isso, Deus. Reconhecer que somos pó. E eu quero reconhecer todo o teu poder. Reconhecer, ó Deus, a tua majestade. Reconhecer que o Senhor está no trono. E que o Senhor está no barco. O evangelho que nós aceitamos, onde nós colocamos a nossa vida, as boas novas, Senhor, nós reconhecemos que é algo verdadeiramente poderoso. Como diz o apóstolo Paulo, é o poder de Deus. Nós reconhecemos isso, Deus. Reconhecemos, ó Deus, que o Senhor fez toda a obra de salvação, Deus, por graça e misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, o teu grande amor por nós, o teu amor glorioso, bondoso, imensurável, Deus. Reconhecemos que Jesus é a expressão do seu amor por nós, porque Ele morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Reconhecemos, Senhor, que nada pode nos separar do teu amor por causa do teu amor. Nada pode, Senhor, nos separar de ti por causa da tua graça, da tua misericórdia. E por isso, Senhor, nós podemos declarar assim, que nada pode nos separar do Senhor, nem altura, nem profundidade, nem o presente, nem o porvir, nada do céu, nada na terra, nada. Por causa do Senhor. Agora, Senhor, diante daquilo que nós somos, diante daquilo que Tu és, eu quero nesta noite, ó Deus, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia, aqui, para corações que estão em tempestades, para almas que estão, Senhor, em ebulição tamanha, Senhor, que tem tirado o sono dos nossos irmãos, em angústia, Senhor, que eles não conseguem explicar, não conseguem entender. Eu quero rogar, Deus, manifesta mais uma vez a Tua graça e derrama da Tua paz. Tu és o grande eu sou. Senhor, não nos deixa, Senhor, temer. Nós queremos caminhar com coragem, Senhor. Senhor, então em nome de Jesus, eu peço que o Teu Espírito tenha acesso aos corações, às mentes nessa hora, trazendo a paz que cada um precisa, que cada um necessita, para viver a vida como o Senhor deseja que vivamos, em todos os tempos, no dia bom, no dia mau, em todas as circunstâncias. Faça isso por favor, é o meu desejo, é a minha oração, é o meu clamor nessa hora, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, amém.